dia, estamos aqui no stand do Changemaker na BET Brasil 2026 e hoje estou com uma convidada de honra aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre internacionalização, a Lara, CEO da EFIG Academy. Lara, vamos falar então um pouquinho sobre esse tópico tão importante, né, que é a internacionalização. A gente vê muitas escolas interessadas nesse assunto e eu observo assim que muitas acreditam que internacionalizar é sinônimo de ter inglês, né, viagens, e a gente sabe que não é bem assim. Então conta um pouquinho pra gente sobre a importância, né, desse processo e como é que as escolas podem então começar a pensar em internacionalização. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Lara Crivellaro e a EFIG é uma empresa que apoia escolas no processo de internacionalização. E o que é isso, né? A gente sempre, as pessoas me perguntam e acabam confundindo um pouco quando a gente fala a internacionalização, ela é muito mais do que só uma viagem ou só um programa de inglês na sua escola. Ela é, na verdade, uma forma da escola se posicionar. É preparar estudantes, é olhar para um currículo, é olhar que todos os recursos podem ser envolvidos num processo de formação do cidadão global. Isso não significa só mandar seu aluno para fora, mas também significa abrir as portas da sua escola para receber outros estudantes. Então, mostrar e desenvolver nos alunos empatia, trabalhar as questões relativas à cultura, ao meio ambiente, tudo isso envolvido também é internacionalização, discutir, debater temas globais. Então, a gente tem ainda hoje no Brasil uma dificuldade grande de que as pessoas entendam o que a gente está propondo como internacionalização. E, ao mesmo tempo, uma confusão, porque é uma falta, um despreparo das escolas para entender o que fazer e como fazer. O que a EFIG faz é exatamente apoiar as escolas, independentemente das questões financeiras. Porque, mas então, para eu ser uma escola internacional, para eu trabalhar com internacionalização, precisa ser uma escola de uma mensalidade muito alta, ou eu preciso ter uma escola de um nível socioeconômico alto? Muito pelo contrário, né? A internacionalização ela tem que fazer parte do currículo, a gente só tem que saber como e que caminho seguir para cada escola. Não existe uma receita pronta. Certo. E isso de a gente entender, né, qual que é o caminho, acho que é super importante, né? Porque muitas vezes o processo não é linear, não é igual para todas as escolas. Não é mesmo. E como é que essas escolas, então, conseguiriam entender por onde começar? Olha, eu acho que a Changemaker faz um belíssimo trabalho na hora em que ela entrega para as escolas um jogo que aluno adora game. Sim. E que, na verdade, vai discutir as ODS. Já é um olhar internacional muito importante. Mas eu acho que mais do que isso, ela já traz, a Changemaker já oferece para os estudantes atividades extracurriculares que contam pontos para escolas, para ele aplicar para instituições internacionais. Você sabia que sobram bolsas destinadas a alunos da América Latina para universidades internacionais? Nossa, não sabia. As pessoas em geral acham que estudar fora é muito caro e os alunos acabam nem colocando esse sonho como possibilidade. Mas sobram bolsas, porque nossos alunos não sabem como fazer essa aplicação. Aplicar aqui no Brasil é sinônimo de prestar vestibular. Fora do Brasil, esse modelo de eu faço uma prova e eu tiro uma nota e a nota me põe para dentro ou não dessa instituição não existe. A instituição ela avalia quem é esse aluno. Ela olha o currículo desse aluno, não só as notas, não só a prova, mas ela olha o currículo. Que atividades extracurriculares esse aluno fez? O que ele fez em relação a trabalhos, voluntariado, esporte, artes, um foco de uma determinada área, uma Olimpíada. E o Changemaker é um belíssimo recurso para o currículo de aluno que quer ou pensa em olhar para fora. A Colômbia fica com 40% das bolsas destinadas à América Latina. E nós, no Brasil, precisamos fazer isso.
Então, eu acho que as escolas elas precisam começar a olhar para isso com responsabilidade e entender que nós não estamos falando só de ter um bom inglês, mas nós estamos falando de um próximo passo. Ter um bom inglês, um inglês forte na sua escola, ele vai ajudar muito o seu aluno a se inserir, a ter oportunidades, mas também mostrar as oportunidades para os alunos é importante, porque isso muda vidas. Com certeza, sim, com certeza. E pensando então nesse processo de internacionalização, né? A gente sabe que muitas escolas pensam em começar, tentam ali da melhor forma possível, mas às vezes falta um caminho claro. Por onde começar, né? Por onde começar. Todo mundo pergunta isso. A EFIGE desenvolveu o raio-x da internacionalização para as escolas. E ele é um instrumento muito interessante. Meu livro do ano passado, que é um guia, uma orientação para as escolas de como se internacionalizar, no livro eu trago 10 dimensões da internacionalização. São 10 áreas que a escola precisa cuidar e que não é só o idioma, que não é só a viagem, mas nós estamos falando de currículo, nós estamos falando de parcerias internacionais, nós estamos falando de tecnologia. Então, tudo isso são... as 10 dimensões estando equilibrada, a escola sabe o caminho a seguir. E aí a gente desenvolveu um raio-x que até em parceria com a Changemaker. As escolas podem responder. E ao responder, elas já vão receber o seu próprio diagnóstico com um panorama exatamente de qual das áreas está mais forte, qual dessas dimensões está mais frágil e qual é a média final da escola no quesito internacionalização e quais as orientações para os próximos passos. Então, é um instrumento gratuito que as escolas que tiverem interesse podem responder e que a EFIGE e a Changemaker estão oferecendo aí gratuitamente para as escolas que tiverem interesse. Com certeza. Inclusive, vocês vão todos receber por e-mail, né, o link para responder ao raio-x da internacionalização. E a ideia é justamente essa, como a Lara colocou. Então, responder as perguntas para receber um diagnóstico específico e o próximo passo, né? Qual é o próximo passo, o caminho a se seguir para continuar nessa jornada da internacionalização. Exatamente, com orientação, né? Com sabendo mensurar o que é a sua escola, porque às vezes a escola fala, mas eu nem sei por onde começar, porque eu não tenho nada. Tem, sempre tem. O que acontece é que as coisas estão dispersas. Certo. Então, se as escolas entenderem o que é importante, ela vai começar a olhar para aquilo e realmente estruturar esse processo de internacionalização, que é muito rico e importante para os alunos. Com certeza, é isso mesmo. Bom, acho que de perguntas e coisas que a gente tinha para falar, temos tudo. Não sei se você tem mais algo para... Não, eu quero agradecer a Bruna e todo o pessoal da Changemaker, que acho que faz um trabalho lindíssimo com as escolas, e dizer que essa parceria da EFIGE com a Changemaker é muito feliz. Com a certeza. gente tem aí um propósito comum e ficamos muito felizes de poder auxiliar as escolas para que o Brasil saia dessa métrica tão ruim, de tão poucas bolsas conquistadas. E eu não quero com isso dizer que nós desejamos que os alunos façam universidades fora do Brasil. Mas nós queremos que os alunos possam fazer o que eles quiserem. Eles saibam quais são as oportunidades e para onde eles quiserem, eles tentarem e saberem o caminho. Com certeza, a alegria e o prazer é todo nosso, essa parceria incrível, como você falou, esse alinhamento de propósito, né, que faz com que a gente tenha essa jornada em comum, esse objetivo em comum de fazer com que os nossos alunos sejam cada vez mais conhecidos e reconhecidos ao redor do mundo. É esse o grande objetivo. Muito obrigada, Lara. Que isso, um prazer. Obrigada. Nossa.